Olá pessoal, eu sou a Marina e esse é o Letras na Rede. Nessa série de vídeos estamos analisando as leituras obrigatórias de 2021 da URGS. Hoje vamos falar sobre Construção, álbum de Chico Buarque. Como é o primeiro ano de construção entre as leituras obrigatórias da URGS, podem cair de 2 a 3 questões. Então, prestem atenção nesse vídeo, escutem o álbum do Chico Buarque disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify, acompanhem o áudio com a letra da música e façam anotações, certo? Então, pessoal, quem é que é o Chico Buarque? Ele é um dos maiores compositores da canção popular brasileira, um dos maiores nomes da canção popular brasileira. As canções mais famosas dele são A Banda, Cálice, Cotidiano, Construção, Gota d'Água. Ele também já escreveu romances, o primeiro dele se chama Estorvo e o último dele se chama Essa Gente, que foi publicado no passado. Ele também já escreveu peças de teatro, tanto que Gota d'Água já foi leitura obrigatória da URGS. Ele já participou também de filmes, como Quando o Carnaval Chegar. Ele participa de vários documentários sobre ele. E, enfim, ele é um artista reconhecido mundialmente e também um artista múltiplo, né? Que vai tanto na canção popular quanto na escrita. Então, pessoal, o período histórico e a trajetória do Chico Buarque começam ali na década de 60. Então, o Chico Buarque, ele ganha 2 festivais de canção. Para quem não conhece, os festivais de canção eram programas televisivos, eram programas de auditório, que escolhiam as melhores composições. E, como eu falei, Chico Buarque ganhou 2 dessas. 2 desses programas, com as músicas, né? Sabiá e A Banda. Ele era um artista bastante conhecido nos anos 60. Ele era também reconhecido como alguém um pouco mais alienado, que a ditadura estava acontecendo, mas ele tinha letras de canções que não eram combativas, comparada ao movimento tropicalista. Então, o movimento tropicalista ele surgiu próximo ali do AI-5, em que eles tinham esse movimento de contracultura, ou seja, eles iam contra ao que estava acontecendo na arte e na canção popular daquela época. Então, eles misturavam rock internacional com música típica regional brasileira e usavam muita guitarra elétrica, enfim, então eles iam contra, era um movimento mais combativo. Então, eles eram considerados mais politizados e o Chico Buarque menos politizado. Acontece que com o AI-5, o Chico Buarque foi chamado para depor pela ditadura. Ele depois foi solto e resolveu fazer um autoexílio. Ele tinha shows marcados em Cannes e depois na Itália, então ele decidiu ficar um tempo fora do Brasil. Ele ficou mais ou menos 15 meses. Outros artistas, por exemplo, alguns tropicalistas, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, eles foram exilados, né? Primeiro eles foram presos no Brasil pela ditadura e depois eles passaram uma temporada em Londres, né? Então, o Chico Buarque, esses mais ou menos 15 meses que ele passou na Itália, ele gravou alguns discos, ele participou de alguns shows lá na Itália. Ele encontrou o Vinícius de Moraes, encontrou o Toquinho, mas ele disse que a carreira dele ficou estagnada, né? Que ela não foi para frente. Então, um conselho que o Vinícius de Moraes deu para o Chico Buarque naquela época foi: volta para o Brasil chamando atenção, né? E daí, quando o Chico Buarque retornou em 1970, durante esse governo do Costa e Silva, estava tendo esses anos de chumbo, né? Então, era muita censura, tortura, morte das pessoas que eram contra esse movimento ditatorial. Então, também tinha um clima de euforia por causa que em 1970 o Brasil ganhou a Copa do Mundo, então que simulava algo positivo, né, do Brasil, também por causa desse milagre econômico, então uma suposta ascensão econômica brasileira, e também o que estava acontecendo era esse slogan, né, Brasil, amem ou deixem, então estava tendo um movimento ufanista muito grande. Então quando o Chico Buarque voltou fazendo barulho, né, principalmente com a composição Apesar de Você, que era de uma maneira escancarada
politizada contra a ditadura, ele se tornou alvo dessa censura. Ele teve que criar um pseudônimo chamado Julinho da Adelaide, para que no momento que ele mandasse as canções para censura, para que elas fossem aprovadas e ele pudesse gravar, elas passassem pela censura, porque se ele colocasse o nome dele Chico Buarque, elas já seriam barradas num primeiro momento. Então, ele, a partir desse retorno dele ao Brasil em 1970, ele foi visto como alguém mais politizado. Construção não é o primeiro disco do Chico. Na verdade, foram mais ou menos 5 álbuns que ele gravou, todos com o nome Chico Buarque de Holanda número 1, Chico Buarque de Holanda número 2, assim por diante. E Construção, então, é o primeiro disco que tem um nome e ele tem uma identidade. É um disco de maturidade do Chico Buarque, né? Então, ele tem um tema e que depois a gente vai comentar qual é esse tema presente no álbum. O álbum chamado Construção, ele foi divulgado, né? Foi criado em 1971. Então, como eu falei, ele é um álbum de maturidade, de um teor político contra a ditadura bastante evidente. O Chico tinha apenas 27 anos e conseguiu criar essa obra-prima que mudou a perspectiva da canção popular no Brasil. Então, ele vai renovar essa estética musical dele mesmo, né? O Chico Buarque, que sempre cantou algo semelhante a uma MPB, mais passional, com temas mais românticos, começa a criar música mais combativa e politizada. Desse disco, os arranjos são de Rogério Duprá, que é tropicalista, e também do Magro, da MPB4. A produção do disco é do Roberto Menescal, que é bossa novista. A bossa nova, ele é um movimento que surgiu no começo ali da década de 60, que ele traz um samba renovado, um samba mais passional e até mesmo mais internacional, tanto que a bossa nova ela vai repercutir muito no exterior, né? Principalmente com Vinícius de Moraes, Garota de Ipanema. Então, pelos arranjos e pelo produtor do disco, a gente percebe que existe um sincretismo, ou seja, uma união de estilos, uma mescla de estilos musicais da bossa nova, da MPB e também do tropicalismo. A gravadora do disco é a Philips Phonogram e as composições todas são do Chico Buarque, também com algumas com parceria com Vinícius de Moraes, com o Toquinho e com o Tom Jobim. Então, algumas das canções foram compostas no exílio do Chico Buarque. E uma delas, que eu vou comentar posteriormente, ela é composição de um italiano, Lúcio Dalla, que o Chico fez uma tradução para o português. Então, vocês vão ver que tem, aqui vai aparecer aqui na tela para vocês, essa capa do disco, certo? Então, vocês vão ver que tem uma moldura marrom dessa capa, e vai ter uma foto também centralizada do Chico Buarque com uma roupa da moda, uma camisa colorida. Ela vai ter desfocado algumas plantas, né, uma vegetação verde, e o Chico com uma cara, né, de poucos amigos, assim, uma cara meio de combate a essa ditadura, né. Então, preste atenção nessa capa, porque ela sintetiza o que se espera do álbum quando a gente escutar as canções. Então, pessoal, o lado A, ele possui 4 músicas e é o lado mais importante do álbum, que são as mais famosas e que são mais complexas, né? Elas têm tanto uma questão de melodia e de letra que tornaram elas sucesso no rádio, enfim. A primeira canção se chama Deus lhe pague. Ela é composição apenas do Chico Buarque. Ela possui bastante forte um coro, uma orquestração e um violão, né? Tanto que tem um vídeo do Chico em que ele fala que para criar essa melodia de Deus lhe pague, ele pegou o violão e ficou tocando de uma maneira frenética. E daí ele dá essa sensação de briga, né? De combate. A letra da canção, ela é um agradecimento irônico
a ditadura da época, né, por ela fornecer coisas banais, como cachaça, gibi, futebol e outras coisas que são essenciais, né? Como respirar, existir. Então, esse Deus lhe pague é esse agradecimento à ditadura ter essa vida ruim que eles estavam tendo ali nesses anos de chumbo. Uma coisa que é bastante importante é essa intertextualidade que Deus lhe pague faz com a música Construção, que tem um verso que é assim, pelos aidames pingentes que a gente tem que cair, e que é justamente o tema da canção Construção, que é um operário que caiu de um andaime, certo? Então perceba essa intertextualidade que pode ser cobrada pelo vestibular da URGS. A segunda canção do lado A se chama Cotidiano. Ela é uma canção que é composição apenas do Chico Buarque. Ela tem esse início mais melancólico, né? Simulando um amanhecer. E daí depois começa essa batida bastante forte de samba, né? E depois aparece uma orquestração. Ela vai falar sobre essa rotina desgastada de um casal, né? Uma mulher que faz todo dia a mesma coisa, então vai mostrar uma rotina, uma circularidade. Até ela muitas vezes beira o machismo, né? Com versos como essas coisas que diz toda mulher, mas na verdade uma música sobre a frustração desse sujeito lírico, ou seja, desse narrador da canção que está frustrado com a sua rotina. Provavelmente é um trabalhador popular e que acaba depositando essa frustração na sua companheira. Essa música, ela depois foi regravada pelo Seu Jorge, e que ficou bastante famosa, mais próximo ao samba rock. E ela tem um disco que é do Chico e Caetano ao vivo, em que essa música ela é unida com a música do Caetano, que se chama Você Não Entende Nada. Então, se vocês procurarem essa versão da música do Caetano e essa música do Caetano e do Chico, Você Não Entende Nada, vocês vão perceber que os temas são bastante semelhantes e dá para fazer uma ligação entre essas duas músicas. A terceira música do álbum se chama Desalento. Ela é uma composição do Chico e do Vinícius de Moraes, prestem atenção. É um bolero, uma música bastante melancólica, ela tem essa melodia passional e aparece uma cuíca muito forte, muito presente durante a canção, e também um coro, principalmente no final. Ela vai falar sobre esse arrependimento de um homem que pede para que a sua amada retorne, né, para que ele possa perdoá-la. Pessoal, então agora prestem atenção, façam anotações, porque eu vou falar da música mais importante do álbum. O nome dela é Construção, ela é homônima ao álbum, ou seja, elas têm esse mesmo nome. Então, acaba consagrando a música mais importante, que provavelmente vai cair alguma questão dela na URGS. Então, ela é uma composição apenas do Chico Buarque, ela possui uma orquestração muito forte, um coro, ela simula realmente construção, ela tem esse tom marcado de algo como se estivesse algo sendo construído. Ela vai falar sobre essa morte de um operário em um acidente de trabalho, então ele vai cair de um andaime, vai cair dessa construção. Ela é uma crítica a esse milagre brasileiro que estava sendo erguido sob o trabalho sem segurança, né, dessas pessoas que trabalham em construção civil. Depois que esse trabalhador morreu, ele atrapalhou o tráfego, atrapalhou o sábado, então uma morte que não tem importância, né? Essa música, ela narra essa história de uma maneira jornalística. Acontece que quando ele vai para a segunda estrofe, que ele vai repetir a primeira, ele vai mudar algumas palavras no final de cada verso. E se vocês pararem para perceber, todas as palavras do final de cada verso são proparoxítonas. Então, uma música que ela foi muito bem elaborada, muito bem composta pelo Chico. Então, como ele vai trocar suas palavras no final de cada verso, vai criar um clima de nonsense, né? De sem sentido. Porque ao mesmo tempo que muda a palavra, não vai mudar exatamente o sentido, mas vai trocar e vai, enfim, é meio que para confundir e fazer um jogo de palavras. Então, vocês podem fazer uma intertextualidade, ou seja,
pensar na relação dos textos, tanto com o poema Operário em Construção, do Chico Buarque, quanto a música da década de 60 do próprio Chico, que se chama Pedro Pedreiro, certo? Vai aparecer para vocês também uma foto que ela ficou bastante famosa no século passado, que ela se chama Almoço no Topo de um Arranha-Céu, que a gente também consegue fazer intertextualidade com a canção Construção. Tá? E outra coisa que pode ser muito cobrada pelo vestibular é esse medley no final de alguns versos da canção Deus Ele Pague, né? Então ele vai repetir esses versos da primeira canção do lado A com a última canção do lado A, certinho? Então, pessoal, agora para falar do lado B, o lado B ele possui 6 músicas. A primeira delas se chama Cordão. Cordão é uma composição apenas do Chico Buarque. Ela possui um som de flauta bastante presente. Ela tem uma melodia mais branda, mais calma e uma percussão também que acompanha a música inteira. Ela vai falar sobre essa resistência à ditadura de uma maneira mais explícita. Então esse cordão, ele vai simbolizar essa união entre as pessoas contra a ditadura, até mesmo se a gente for pensar numa passeata, as pessoas de mãos dadas, enfim, uma maneira de combater esse período ditatorial, certo? Então ele vai falar sobre esse momento de combate e também vocês vão perceber que no último verso ele vai falar assim, enquanto eu puder, e ele não vai finalizar o verso. Então isso assemelha como se ele estivesse sendo calado pela ditadura, né? Então ele não vai mais poder cantar, porque ele foi calado. A canção Olha Maria, do lado B, ela é composição do Chico Buarque, do Vinícius e do Tom Jobim. Ela tem esse piano do Tom Jobim bastante presente, um piano bastante forte. Também ela é uma canção bastante melancólica e bastante profunda. Ela vai falar sobre esse sujeito lírico que não quer que a Maria se vá, né? Mas ele entende a partida da amada porque ele não tem mais amor para oferecer, apenas agonia. Então vai falar essa impossibilidade de amar. A canção Samba de Orly, ela foi censurada por causa de um verso da música. Ela tem essa composição do Chico Buarque, do Vinícius e do Toquinho. Como diz o nome, né? Ela é um samba. Ela possui um som da cuíca bastante presente e tem esse coro e esse tom bastante efusivos, né? Por que Samba de Orly? Orly é um aeroporto em Paris que muitas das pessoas que eram exiladas do Brasil, elas iam para Paris e desciam nesse aeroporto. Antes não existia o aeroporto Charles de Gaulle, então o principal era Orly. Então ela vai falar, qual é o tema dessa canção, né? Vai falar sobre um sujeito lírico que vai apoiar o seu amigo, né, a sair do Brasil, provavelmente por causa da ditadura, né? Mas que também mande notícias, né, desse exílio, e considerando, né, que realmente a melhor opção é ir embora, é sair, mas que vai deixar saudades. Valsinha é outra canção desse lado B. Ela é uma composição do Vinícius e do Chico Buarque e, como o nome diz, trata-se de uma valsa. Ela tem esse início bastante agressivo, né, desses violão, de instrumentos de sopro, e depois começa um tom brando que vai ocupar toda a canção. Ela vai falar sobre um casal que o marido já está bastante distante da esposa e que ele vai convidá-la para que eles dancem numa praça e essa felicidade que acontece entre os dois acaba contagiando toda a cidade. É uma das poucas músicas que tem, vamos dizer, um final feliz, né? É uma música mais positiva. Então, essa felicidade vai contagiar toda a cidade. A penúltima música do álbum se chama Minha História, que também foi censurada. Isso porque o compositor não é Chico Buarque, o nome dele é Lúcio Dalla, que escreveu essa canção em italiano chamado Gesù Bambino. E o Chico Buarque traduziu para português e traduziu como Menino Jesus. Só que a canção, ela fala, é esse sujeito lírico, o próprio Menino Jesus, que tem uma mãe que foi abandonada pelo pai da criança, e essa criança ela vai nascer e ser criada
com a mãe cantando cantigas de cabaré, e daí quando ele cresce, ele vai frequentar bares e cabaré, vai beber, vai brigar, vai conviver entre prostitutas. Então os censores não gostaram que ele justamente fazia essa ligação entre o nome Jesus, né, uma figura católica, religiosa, com algo relacionado à prostituição e à bebida e à briga. Então por isso que ela foi censurada e daí teve que trocar o nome da letra para Minha História. Chegamos na última canção do álbum, o nome dela é Acalanto, então Acalanto é realmente uma cantiga de niná, né? Ela é composta somente pelo Chico Buarque, e então, por ela ser uma cantiga de niná, ela tem esse tom mais brando, é uma música mais calma, né? É realmente para fazer dormir. Ela tem esse sujeito lírico, esse narrador da canção, que vai cantar para sua filha, para sua pequena, dizendo que não vale a pena despertar, ou seja, ainda não acabou a ditadura, então não vale a pena acordar. Então, para finalizar esse vídeo, eu queria então dar esse panorama do álbum, essa visão geral do álbum. Primeiro, como eu falei para vocês, existe um descompasso entre o lado A e o lado B. Por quê? Porque o lado A, ele tem essas canções que são as mais importantes, tem Construção, que é a canção homônima ao álbum, então ele acaba se destacando. Nesse álbum também aparecem algumas referências bíblicas, como nas canções Olha Maria, Maria é o nome bíblico, Minha História, fala desse protagonista, né, que tem o nome de Jesus. Também Deus lhe pague, tem essa expressão, né, com essa figura religiosa. Então algumas canções vai ter esse teor religioso. A maioria delas, elas têm esse sujeito lírico, ou seja, esse narrador em primeira pessoa. Apenas Construção e Valsinha são em terceira pessoa. Qual é a relação do disco Construção com Tropicalia Panis e Circenses, que foi o primeiro álbum que a URGS cobrou no seu vestibular? Bom, primeiro que os dois têm essa questão, esse teor político, né? Ambos são de combate à ditadura, a esses anos de chumbo que estava acontecendo. Já em relação a Elisiton, que é o álbum anterior que a URGS cobrou no vestibular, a gente tem principalmente essa questão de composição, porque o Chico Buarque vai participar de Elisiton e o Tom e o Vinícius vão participar de algumas das canções do Construção. E a diferença é que Elisiton não tinha esse teor político, mesmo sendo criado durante a ditadura, não tem esse tom combativo, certo? Então, pessoal, esse disco, quais são as temáticas que aparecem? Vai ter esses lapsos, né, de otimismo, até mesmo assim de cansaço, principalmente por causa desse período político que estava acontecendo, essa rotina que está desgastada, essa revolta, e poucas canções realmente vão falar de um amor, e principalmente de um amor próspero. Então vocês podem escrever as perguntas de vocês aqui no final do vídeo, e boa prova para todos e até mais! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos sobre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS 2021. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!